Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do Dinâmica, galerinha do sexto ano? Estão todos bem? Espero que sim, galera. Well, hoje a gente tem, né, a gente continua com a nossa aula de Geography, tá certo? Aula muito importante, né? E como geography é geografia em inglês, é importante a gente falar. Geografia também a gente trata de assuntos da atualidade, não é verdade? E quando a gente trata de assuntos da atualidade, a gente tem que falar sobre o que está acontecendo nesse momento, né, pessoal? Que é essa questão aí de mais um lockdown, né? A gente tem mais um lockdown pela frente aí. A gente vai ter que ficar um tempo aí em casa, né? O governo diz que é 10 dias, a gente tem aquela ligeira impressão de que não são 10 dias, de que são mais do que 10 dias, e a gente vai, né, pensando assim, poxa, e agora? Né? A verdade é a seguinte, gente, é que provavelmente não vai ser só 10 dias, eu estou na esperança, eu sou um eterno otimista, tá? Então eu estou na esperança de que eles vão provavelmente dar mais uma semana. Eles disseram que ao voltar dia 28, eu acho que vai dar mais uma semana, a gente deve estar voltando depois da Semana Santa. Eu acho que o que o governo deve estar querendo fazer é o seguinte, é pelo menos baixar a quantidade de pessoas sendo internadas para poder as UTIs não ficarem sobrecarregadas, e aí a gente tem condição de ir administrando. Eles também estão aumentando, né? Estão voltando aqueles hospitais de campanha, estão voltando. Então, eles estão aumentando a quantidade de UTIs, esperando dar uma baixa, né? Para poder reabrir a economia, a gente voltar a vida da gente ao novo normal, né? E aí a gente dá sequência à nossa vida até pelo menos a bendita da vacina chegar. Eu espero que quando ela chegue já não tenha uma variante que já não adianta mais, não é verdade? Mas eu acho que a gente volta depois da Semana Santa. Vamos torcer a favor. Mas o que eu queria falar com vocês, boys and girls, é o seguinte, é sobre a importância da gente fazer o lockdown. Eu já estou triste pelo seguinte, porque o governo fez um lockdown meia bala, digamos assim. Um lockdown que, né, não é um lockdown de verdade. Vai abrir agência de carro, vai abrir loja de eletrônico, um monte de coisa vai abrir. Então, se era para fazer um lockdown, e um lockdown em 10 dias, por que não fazer um lockdown de uma vez só? Então, eu queria pedir a vocês, tá? Porque vocês podem pensar que não, mas vocês são grandes influenciadores. Podem não ser influenciadores digitais ainda, né? Vão ser, quando estiverem por dentro das redes sociais, né? Mas vocês são, sim, grandes influenciadores, influenciadores das pessoas com as quais vocês convivem, com papai, com mamãe, com vovô, vovó, tio, titia, os vizinhos, pessoal da região. Então, vocês têm a capacidade de pedir às pessoas, pessoal, vamos fazer o lockdown da gente, vamos se cuidar, vamos ficar todo mundo dentro de casa, vamos evitar aglomeração, vamos, porque se a gente fizer isso esses 10, 15 dias, 17 dias, pelo menos a gente baixa isso daí e a gente volta até aquela vida que a gente tinha, que eu sei que vocês estavam tão felizes, principalmente vocês do sexto ano, né? 2 turmas se abriram, a gente via as turmas assim, não cheias, né? Mas assim, com o distanciamento social, óbvio, mas a gente via que vocês estavam indo, vocês estavam felizes de estarem indo, né? E de repente vem isso daí, tá? Não afeta a nossa disciplina em si, mas eu fico triste. Eu fico triste porque um dia eu tive a idade de vocês, um dia eu tive 10 anos de idade, né? 10, 11, a faixa de idade de vocês. E eu gostava muito de brincar, gostava de correr, gostava de me socializar com meus amiguinhos. Eu tenho certeza que vocês também estão com esse mesmo sentimento, né? De querer socializar, de querer conviver, de querer correr, de viver a vida. Mas, como toda geração tem o seu desafio, né? Esse é o desafio de vocês. É exatamente ter um pouquinho de paciência. Paciência vai ser necessário nessa hora. Tá bom, boys and girls? Mas somos fortes. O brasileiro é forte, né? O brasileiro não desiste nunca. Não é verdade, boys and girls? Eu tenho certeza que vocês não só não desistem, são resilientes, mas vocês vão se tornar
cidadãos e cidadãs espetaculares para promover a mudança, para mudar, para consertar todos os problemas que a minha geração criou. Infelizmente, a gente criou essa bagunça que está aí. A gente não criou 100%, mas a gente herdou, a gente não fez nada e a gente piorou o que já estava ruim. Então, vamos lá, vamos trabalhar para consertar isso daí. Alright, boys and girls. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o conteúdo da gente. O conteúdo de Geography, né? A gente vai dar uma revisadazinha na aula passada, que a gente falou do sistema geográfico de coordenadas, né? Essas linhas imaginárias que existe no planeta, tá? Deixa eu ver se essa imagem aqui, ela mostra legal isso daí, né? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui legal para a gente ver. Pronto, aqui, ó, né? A gente vê essa grade aqui, né? A gente está vendo o mundo, na verdade o mundo está flat, né? Ele está, ao invés de um círculo, ele está aberto, assim como se fosse um plano, né? Mas o mundo não é plano, tá, gente? Pelo amor de Deus, o mundo não é plano. Tem gente por aí dizer que o mundo é plano, o mundo não é plano, tá certo? Mas a gente tá vendo uma imagem como se fosse plano. E aí a gente tá vendo essas linhas, né? A gente vê ela de cima para baixo, né? De norte para o sul e de leste para o oeste. Essas linhas elas geram as coordenadas. Por que o nome é coordenada? Porque elas coordenam, porque elas organizam os pontos no mundo, tá certo? E é dessa forma que a gente consegue localizar as coisas, as pessoas, os lugares e por aí vai no planeta Terra, através dessas linhas imaginárias, tá certo? Então a gente viu isso, né? A gente usa, a gente sabe, tá? Que a Terra, ela na verdade, né? A Terra nem é plana e ela também não é redonda, né? A Terra ela tem um formato elíptico, elipsoídico. Ela é, na verdade, um oval. O planeta da gente ele é oval. Ele tem um formato arredondado, mas ele não é redondo perfeito. Ele tem um formato oval, tá certo? Então, a gente tem como nomes, né? A gente tem a latitude, tá? A latitude, né? Que determina, tá certo? A relação norte-sul, tá certo? Então, são essas linhas no sentido leste-oeste, né? Que determinam o que é norte e o que é sul. Então, por exemplo, a gente tem o Equador, que corta o planeta ali no meio, ele dá um corte no meio, acima do Equador é norte, abaixo do Equador é sul, tá certo? E é muito engraçado, porque muita gente diz assim, mas como é que conseguiram fazer algo imaginário desse jeito? Gente, tanta coisa, né? Que afeta isso daí. Por exemplo, a gente tem um efeito muito mais magnético, a gente tem um magnetismo no norte diferente que acontece no sul, né? Por exemplo, no hemisfério norte, quando você vê a água descendo, né? Ela sempre segue um caminho, ela segue. Agora eu não estou certo. Eu acho que aqui no hemisfério sul, que é onde a gente está, a água ela segue o caminho horário. Eu acho que é. Eu acho agora, não estou lembrando, não vou me levantar aqui agora para ligar uma torneira, não. Mas se eu tiver errado, por favor, me perdoem. Mas eu acho que aqui no hemisfério sul, ela segue o sentido horário, ou seja, ela vai girando no sentido horário, tá? E no hemisfério norte, ela vai seguindo o sentido anti-horário. Ou é um ou é outro, não tenho certeza nesse momento, tá? É meio que um chute, mas eu sei que num hemisfério ela segue um sentido e no outro hemisfério segue outro, por conta da questão magnética. Então, assim, é espetacular. Ninguém inventou isso do nada, não. Assim, existe todo um cálculo matemático, existe todo um estudo da física em relação a isso. A gente também tem a longitude.
A longitude é exatamente para determinar o que é leste e o que é oeste. E aí são linhas paralelas que elas cortam, elas vêm cortando de norte a sul planeta, né? Então você tem essas de leste a oeste e de norte a sul. Então o que é que você forma? Você forma quadrados, quadrantes, né? Então esses quadrantes exatamente eles servem para localizar as coisas dentro do mapa, tá certo? E a gente também tem elevation, né? A elevação, ela também ela influencia também nessa geolocalização, tá certo? Ela também tem essa influência. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas tem a questão aí também da força gravitacional, né? Dependendo do local que você está no mundo, a força gravitacional ela também exerce uma força, mais força ou menos força. Vocês vão aprender isso mais na frente, e provavelmente a partir do 9º ano é que vocês vão começar a ter noções de física, e aí no médio é que realmente vocês entram com física mesmo, tá certo? Isso é uma parte um pouquinho mais complexa para vocês do 6º ano, tá certo? Então, vamos lá em cima um pouquinho da história, né? A história da Invention Geographic Coordinate System, né? A gente, esses conceitos, tá, pessoal? A gente aprendeu na aula passada, mas eu vou repetir novamente. Então, e esse é aquele momento que eu digo assim, pessoal, anotem isso daí, tá certo? Durante as minhas aulas, eu estou sempre pedindo para vocês anotarem conceitos, tá? Nessa aula aqui e todas as outras aulas, eu sempre pauso e digo, pessoal, anotem esse conceito aqui. Então, agora você vê que eu sublinhei, né? Sublinhei não, highlighted, como é que é highlighted? Eu selecionei, né? E coloquei Geographic Coordinate System. Geographic Coordinate System significa sistema de coordenadas geográfica, que é exatamente isso que a gente está aprendendo, latitude, longitude, os trópicos, as linhas paralelas, né? os meridianos e por aí vai. Tá? Então, vamos para a questão da história aqui. Então, a invenção, né, das coordenadas foi, né, a gente deve agradecer a essas pessoas, Eratosthenes of Cyrene, tá certo? Que foram os primeiros, né? A geografia lá do passado, são geógrafos daquela época, tá certo? Um século depois, essa pessoa chamada Hipparchus of Nicaea, ou Nicaea, melhorou esse sistema, né? E aí você tem, ó, e as pessoas, veja só, naquela época não existia nada dessa tecnologia, né? Não existia nada de nada, as pessoas usavam o conhecimento deles astronômico para poder fazer esses cálculos, tá? Então, é algo que realmente é incrível da gente imaginar, né? É incrível. Hoje, a gente não consegue se imaginar sem um GPS, né? A gente não consegue se imaginar se localizando sem um GPS. Imaginem que um dia não existia nem ferramenta, nem próximo do que era um GPS, as pessoas tinham que calcular a localização delas. Algo bem interessante. Tá bom, boys and girls? Então, seguindo em frente aqui, tá? Seguindo em frente, a gente vem aprender agora aqui sobre Global Positioning System. Anotem esse conceito aí, Global Positioning System significa sistema de posicionamento global, ok? Ou, como a gente gosta de chamar, de GPS. Vamos aprender um pouquinho sobre o GPS, que é essa ferramenta espetacular, que é usada por tantas e tantas e tantas pessoas, né? Eu mesmo uso direto para trabalhar, para verificar se está tendo trânsito, né? Eu muitas vezes estou voltando do trabalho, coloco no GPS para ver se está tendo trânsito, para ver se o GPS me indica uma rota alternativa, né? Então, às vezes, a gente não dá valor, né, a certas coisas, a certas tecnologias, mas é incrível como elas funcionam. E vamos entender como é que funciona um GPS? Então, vamos lá. The Global Positioning System, originally Navstar GPS, é satellite-based radio navigation. Então, é um navegador, né? Basicamente uma ferramenta de navegação,
tá? Ele, a princípio, de radionavegação, né? Ele, a princípio, ele começou a ser usado por aviões, por embarcações, tá? Para geolocalizar, para identificar outras navegações, outras embarcações ou alguma coisa que tivesse no meio do caminho, para eles se comunicarem e dizerem assim, eu estou indo por esse caminho, então você já não pode passar mais por esse caminho nesse determinado horário. Vocês já pararam para pensar quantos aviões existem, né, no planeta, né? E como eles não batem um no outro, né? Porque eles têm exatamente esse sistema de georreferenciamento, de eles se comunicam entre si para que não haja colisão, para que eles saibam que eu posso passar por aqui porque não tem nenhum outro avião passando por aqui. Parece até, não, mas é muito difícil passar um avião aqui, outro ali. Talvez aqui em Recife a gente não veja tanto, ou aqui em Olinda, né? Porque também lá, quando você está na Zona Sul, lá em Boa Viagem, né? Você está próximo ali do aeroporto, que fica na Mascarenhas de Moraes. Eu acho que ali é considerado... Acho que ali é considerado... Que bairro é aquele? Imbiribeira, né? Acho que ali é considerado Imbiribeira. Você vê sempre. Mas em países, por exemplo, como Estados Unidos, 10 mil voos, não sei nos dias de hoje, por conta da questão da Covid e tudo, mas 10 mil aviões levantam voo por dia. Por dia, 10 mil aviões, gente. 10 mil aviões circulando no ar, né, no território americano. Então, só para vocês terem uma noção de como você precisa de uma ferramenta dessas de georreferenciamento. Na verdade, seria impossível a gente ter tantos aviões no ar sem esse sistema nos dias de hoje, tá certo? E nenhum bate no outro, nenhum bate no outro. Uma cidade, por exemplo, como Atlanta, assim, é como se fosse um hub, a gente chama de hub, gigante, assim. A maioria das empresas aéreas nos Estados Unidos tem hub, que é como se fosse o próprio estacionamento. Vamos falar para simplificar a palavra assim, como se fosse o estacionamento delas. Elas têm a área que elas dão manutenção nos aviões, elas têm o próprio estacionamento dela. Por quê? Atlanta, como fica no local central nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar Atlanta Airport, para ver se a gente acha informações aqui sobre o aeroporto de Atlanta. Não, em inglês, eles botam Wikipedia. Olha só, inclusive eu já fui nesse aeroporto de Atlanta, só para vocês terem ideia de como ele é gigantesco, né? Ele é gigantesco por uma razão, porque ele faz as conexões com a maioria dos voos dos Estados Unidos, porque ele fica numa posição bem central e ele faz essa conexão da costa leste com a costa oeste. Então, eu já fui, né? Já fiz uma ponte aérea da Flórida para Atlanta e de Atlanta para Massachusetts, para Boston. E eu desci como é que chama, gente? Num gate, né? Num portão, e tinha que ir para outro portão. Só para você ter uma ideia do tamanho dele, eu tive que pegar um metrô dentro do aeroporto de Atlanta para poder ir para o outro portão. Ele é tão grande que existe um metrô dentro dele para te levar de um portão para outro. Eu não consegui acreditar quando eu vi isso. Mas dentro do aeroporto tem um metrô só para te levar para os portões da distância que esse aeroporto, do tamanho que esse aeroporto tem. Então, vamos lá. Deixa eu ver se a gente acha informação interessante sobre ele. Deixa eu ver se tem imagens sobre ele. Eu queria mostrar uma imagem do tamanho dele. Em 2010, inclusive, quando eu peguei esse voo, foi em 2003. Vocês não tinham nem nascido ainda, né?
Vocês devem ter nascido, o quê? 10 anos, então eu nasci em 2011, mais ou menos, né? Eu peguei em 2003. Faz um tempinho, tá, gente? Olha, aqui é ele, né? A imagem dele, mas não dá para a gente ter noção, né? Do tamanho dele. Aqui é onde ele fica, em Atlanta. Atlanta fica aqui. Aqui é a Flórida. Atlanta acho que fica mais ou menos para aqui, a Carolina do Norte, se eu não me engano. Carolina do Sul, Carolina do Norte. Né? Então, aqui é Atlanta. Aqui é Atlanta. Aqui não, agora me pegou. Acho que Atlanta... A Geórgia aqui, fica no estado da Geórgia. Me pegou agora. Me pegou. Eu acho que é por aqui, Atlanta. Fica mais ou menos por aqui. Então, ele faz essas pontes aéreas aqui na costa leste, né, que é gigantesco, e também na costa oeste, de aviões que vêm para cá e vice-versa, aviões que vão para lá. Então, aqui, você viaja, né, por todo o território americano. Então, tem muitas pontes aéreas. Aqui é o aeroporto, aqui é o controle de tráfego aéreo. Aqui, pronto, a imagem, né, interna, né? Também não dá para ter noção do tamanho, né, por aí. Mas a maioria das empresas aéreas tem um hub. Olha só. Olha, esse é só... Ó, aqui já tem outro, aqui já tem outro. Olha, tá vendo aqui? Aqui é como se fosse um lugar onde se para os aviões para dar manutenção e para embarque. Não, aqui é para embarque, olha. Olha só o tamanho, a quantidade de avião que tem aqui. E ainda tem do lado de cá, ainda tem do lado de cá. Só para vocês terem a noção. Olha como é bonito à noite também, né? Tá? Que é o ilha, o aeroporto, né? Então, por aí. Bom, voltando, né? A gente aqui precisa desse sistema de georreferenciamento para a gente poder seguir, para poder os aviões eles seguirem em frente, tá certo? Então, on a Global Navigation Satellite Systems, that provide you location and time information GPS receiver, tá? The GPS does not require the user to transmit any data, operate independent telephone internet reception. Então, a gente precisa ter internet, né? Recepção de internet para a gente poder utilizar o GPS, tá certo? The GPS provides critical position capability. Military, the United States government created a system, maintains and makes it freely accessible to anyone, a GPS receiver. Então, o governo americano, tá certo? Foi quem criou esse sistema de GPS, né, de georreferenciamento via satélite. É o governo americano quem mantém e o governo americano quem distribui gratuitamente para as pessoas. Né? Basta você ter um equipamento que recebe aquela informação de GPS que você tem acesso gratuitamente. O governo americano não é tão ruim assim, né? O governo da internet é quem criou a internet e quem provê a internet para a gente. E também o GPS. Tem uma razão de ser, tá? Não é porque também eles são bonzinhos, eles são, né? Papai Noel, não, tá? Tem uma razão, eles têm um interesse por trás. Não vou entrar no mérito aqui porque a aula não é sobre isso. A aula aqui é para a gente entender como é que funciona, ok? The GPS Project, então, começou lá no Departamento de Defesa americano em 1973, tá certo? Lançou o primeiro spacecraft, né? A primeira, jato espacial, em 1978, tá? E já tinha 24 em funcionamento em 1993. A princípio era só para o exército americano. A partir de 1980, os civis, pessoas começaram a usar numa ordem do presidente, né, americano Ronald Reagan. Esse foi um presidente americano lá nos anos 80, foi quem negociou a derrubada do Muro de Berlim, foi quem conseguiu negociar como é que se diz, o fim da Guerra Fria, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, que hoje a Rússia, né? Que hoje
é a Rússia e outros países, mas hoje é só a Rússia. Se vocês não aprenderam isso em história, lá na frente vocês vão aprender com Teacher Júlio, né? Júlio, que está dando aula para história, tem Teacher Júlio e tem Teacher Rogério. Então, não sei com qual dos dois vocês vão estar aprendendo isso daí, né? Mas lá na frente, ou esse ano ou lá na frente, eu não sei. História, eu não sei quando é que se dá. Então, então se criou o GPS, em 98, Initial Changes, então fizeram algumas mudanças em 2000, né? United GPS degraded calls, continue, GPS provide United States government, Indian military, United Cardio War. Então, que informação irrelevante, tá certo que a gente tem sobre a história. Então, Department of Defense, a gente já falou sobre isso. Bom, aqui não tem muita relevância. Eu queria também aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre a história da cartografia. O que é a cartografia? A cartografia é a ciência, né? É a ciência que estuda exatamente essa geolocalização, tá? Então, é o estudo disso daí que leva a gente a desenvolver e a gente ter essa tecnologia hoje de GPS, de geolocalização, de georreferenciamento, né? A gente hoje tem essa tecnologia que se fala muito, se vocês nunca ouviram falar, cada vez mais vocês vão ouvir mais falar, que é a Internet of Things, né? Ou Internet das Coisas. O que é a Internet das Coisas? O termo é assim, IoT, né? Internet of Things. Internet das Coisas. O que é isso? É exatamente essa capacidade de objetos eles se comunicarem entre si para poder viabilizar alguma coisa, tá? Então, dentro em breve a gente vai ter, por exemplo, os nossos equipamentos dentro de casa se comunicando uns com os outros sem a necessidade da nossa interferência para que eles tomem decisões. Então, essa internet das coisas já existe também no georreferenciamento, por exemplo, com aviões. Aviões, você já tem equipamentos que você nem precisa. O capitão, lá o comandante, ele nem precisa mover. Opa, vem um avião ali, vamos mover. Eles já se comunicam entre si, já entendem, eles já mudam a rota. É aquela tecnologia daquele, como é que se fala? Daquele Tomahawk, né? Tomahawk, vocês não vão saber o que é isso, mas Tomahawk era um míssil lá na guerra do Iraque, não a segunda guerra do Iraque que aconteceu em 2003, mas a primeira lá nos anos 90, que o mundo ficou assim abismado com os Tomahawks. Os pais de vocês provavelmente vão lembrar que eles lançavam os Tomahawks, né, daqueles navios, né, que tem um nomezinho, navio que leva avião, que leva tudo, lançava os Tomahawks, e o Tomahawk, ele inteligentemente, de maneira inteligente, a máquina pensando para georreferenciar e ir atrás do objeto exato. E a gente ficava abismado com a precisão dos Tomahawks, né? Dizia que a precisão dele, ele entrava por uma janela, né? E você vê, naquela época, o GPS já, o georreferenciamento, a cartografia já funcionando. Infelizmente, funcionando para a guerra, né, gente? Infelizmente, funcionando para o mal. Tá certo? Mas aí a cartografia em si, né? O estudo da localização, da criação dos mapas, a gente vê só. A gente hoje fala em georreferenciamento, em GPS, mas o começo de tudo era o que? Era um mapa, né? A cartografia é basicamente isso, é o estudo e a prática de se fazer e de se usar mapas, combinando ciências, né, técnicas. A cartografia, ela constrói tudo isso, tá certo? Então, ela foi desenvolvida em países como a antiga Babilônia, a Grécia, Roma, né, China e a Índia, tá certo? Então,
é uma história que é uma ciência, né? Se algum de vocês um dia pensar em fazer engenharia, existe essa engenharia lá na Universidade Federal, eu não sei se existe em outro lugar, mas eu sei que na Universidade Federal existe uma engenharia chamada engenharia cartográfica, que é uma engenharia que você estuda como usar esses recursos, como esses recursos funcionam, e desde o básico até usar referenciamento através de estrelas, através de corpos celestes, tá certo? Então, anotem agora no caderninho de Geography de vocês, History of Cartography. History of Cartography significa História da Cartografia. Ok, boys and girls? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui, tá certo? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Peço a todos sanidade, calma, tranquilidade, para que esse momento se passe, tá certo? Gostaria de lembrá-los que o caderninho de Geography é o amigo de vocês nessa jornada da nossa disciplina. Então, tenham eles em mãos para poder anotar, fazer as anotações direitinho, tá certo? E o propósito da nossa aula de Geography é exatamente esse, é criar, fazer com que vocês se acostumem com o fato de adquirirem conhecimento através da língua inglesa. Porque o cérebro de vocês vai crescer se acostumando com isso. Então, mesmo que vocês não sejam fluentes na língua, mas vocês vão se acostumar a obter informação através da língua. Isso vai ajudar vocês a rapidamente se transformarem em fluentes na língua. Uma coisa puxa a outra. Sem falar que, quando vocês se tornarem adultos, profissionais, vocês vão ter que ter essa capacidade de, às vezes, estudar um assunto que não é na sua língua mãe, tá certo? Não, provavelmente vai ser em inglês. Pode ser que daqui a muitos anos isso mude, mas o inglês é a língua dominante, é a língua de comunicação mundial no momento. Tá bom, boys and girls? Então, Teacher Leo se despede de vocês, relembra essa aula às 2h30 sendo lançada, e o Class App tá lá para poder lembrar vocês. Como homework, antes que eu esqueça, como homework, eu quero que vocês façam, pesquisem na internet, né, sobre uma informação interessante sobre o GPS. Procure alguma informação que vocês acham que seja interessante sobre o GPS. Pode ser sobre a história, pode ser como ele funciona, pode ser uma curiosidade, pode ser algo que aconteceu com o GPS, qualquer coisa, uma frase em inglês, tá? Vocês procuram e depois colocam no Google Tradutor e postam lá no Class App, tá certo? Podem mandar direto para mim, no privado, lá pelo Class App, ou postar lá mesmo naquele lembrete da aula. Tá bom, boys and girls? Teacher Leo vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Goodbye!